É isso, Natuza. Lula chegando, portanto, cerca de 1 hora antes desse último debate, dessa corrida presidencial. O candidato pelo Partido dos Trabalhadores está descendo aqui neste momento. A gente vê ali, ele está acompanhado da mulher, Janja. E a gente vai ouvir uma palavra dele por aqui, logo depois desse registro aqui dos fotógrafos. Candidato, boa noite. Vamos ouvi-lo. Para mim agora, candidato, boa noite, bem-vindo. Queria ouvir do senhor que mensagem o senhor quer deixar hoje aqui para os eleitores e o que o senhor espera desse debate? Olha, primeiro a mensagem de esperança que o povo brasileiro tem para comparecer à urna e votar. A segunda é tentar mostrar para o povo brasileiro que esse país tem jeito na hora que ele for bem governado. Eu tive o prazer de governar esse país no momento em que ele chegou a ser a sexta economia do mundo. Liberdade de expressão. A Rádio Jovem Pan foi calada pelo ministro Alexandre de Moraes e o TSE. Mas quem entrou com ação contra a Jovem Pan foi o teu partido, Lula. Foi o teu partido que entrou com ação no TSE para calar a Rádio Jovem Pan. E você vive dizendo em controlar a mídia, em amor da sala. Repita aqui, Lula, que tem falado por aí sobre liberdade de expressão. Repita aí. A Jovem Pan, por acaso, é aquele seu canal de televisão? O que os advogados do PT entraram foi com um pedido de isonomia. Sabe o que é isonomia? É de igualdade, de direito de resposta. Não, Lula. Entraram para, entre outras coisas, para que não pudesse falar que você tinha sido descondenado, que você é chefe de organização criminosa. Tá? É isso que entraram. E o TSE atendeu. Olha, organização criminosa, ele sabe quem é chefe. Ele sabe o tipo de gente que ele tem no Brasil. E o povo sabe, porque o povo conviveu comigo. É por isso que o povo me deu a vitória no primeiro turno. Porque o povo sabe que se tem um cara que sabe cuidar do povo aqui, sou eu. Que sabe cuidar das crianças, sou eu. Que sabe cuidar do trabalhador, sou eu. Ele não sabe. Ele não sabe, ele vive a ofender as pessoas, a ofender todo mundo. É importante ter claro, você não tem respeito pela Constituição, o que você tem é medo, mas respeito você não tem. Só não aprende quem não quer. É uma bobagem comparar o Bolsa Família com o Auxílio Brasil, porque o Bolsa Família era apenas um dos programas da política de distribuição de renda que nós fazíamos. Eu estou dizendo, além do Bolsa Família, a gente tinha as condicionantes da criança estar na escola, da mulher dar vacina nas crianças, da mulher fazer o tratamento do parto, a gente dava programa de compra de alimento da agricultura familiar, a gente tinha o PNAE, a gente fazia cisterna. Era um conjunto de políticas públicas, um programa Luz para Todos que custou 20 bilhões nesse país, levando energia de graça para as pessoas que viviam na escuridão. Não era só o Bolsa Família, era um conjunto de programas que fez com que, no meu período de governo, a economia brasileira vivesse um dos melhores períodos da sua história. Vamos lá, Lula. Há poucas semanas me reuni com 650 prefeitos de Minas Gerais, com o governador Zema. Também com o Caiado, aqui em Brasília, me reuni com quase todos os prefeitos. E assim tem sido em vários estados do Brasil. Por que os prefeitos me apoiam? Porque eu repassei mais recursos para prefeitos. Então não brigo com o prefeito, não é verdade que você está falando. Os prefeitos estão tão bem financeiramente que não se tem notícia de que eles tenham atrasado o pagamento ou parcelado o 13º. Estamos muito bem com os prefeitos e por isso eles me apoiam, não tem briga. No teu tempo, faziam Romaria Brasília, de pires na mão, para buscar recurso no teu governo. Eu vi uma cena triste esses dias. Eu vi o presidente Bolsonaro então afrontou-me com o governador Zema para encontrar com o prefeito, os prefeitos não apareceram. Sabe por quê? Porque os prefeitos do Brasil sabem que nunca antes na história do Brasil um presidente tratou eles com a dignidade e com o respeito que eu tratei. Na Casa Civil tinha uma sala de prefeito, cada Caixa Econômica tinha uma sala para atender os prefeitos do interior e eles não precisavam ficar pedindo favor. Era só apresentar o projeto, a gente atendia. E isso nós vamos voltar a fazer com governadores e com prefeitos, porque
É na cidade que surge o problema e o presidente da República precisa entender que o prefeito é uma mola aberta do desenvolvimento desse país. Você, cidade pequena em especial, né? Procure o teu prefeito e pergunte qual é o tratamento que ele recebe de mim e qual recebia de Lula. Não dá para comparar. Então a Flotone loteia a praça lá, mais do dobro do que o número de pessoas que foi no teu comício. E no teu tinha um montão de ônibus lá fora, no meu era tudo orgânico. Pessoas que foram para lá de graça, trajando verde e amarelo, cor da esperança do nosso Brasil, e não vermelho, de comunismo da tua ideologia, Lula. Sinceramente, eu vou voltar a dizer para vocês o seguinte: nós vamos consertar esse país. Nós vamos ter uma política de financiamento para pequenos e médios empreendedores individuais. Nós vamos fomentar a criação de cooperativas aos milhares nesse país, porque nós temos que aproveitar a criatividade do povo brasileiro e fazer esse país crescer, fazer as pessoas viver bem. Nós vamos efetivamente isentar do imposto de renda todas as pessoas que ganham até 5 salários mínimos. Nós vamos até 5 mil reais. Nós vamos votar aumentar o salário mínimo todo ano acima da inflação, de acordo com o crescimento do PIB. E para você ter um exemplo, a economia no governo dele cresce 1%, metade do que cresce o mundo. No meu, o mundo crescia 2%, a economia crescia 4%. É por isso que nós geramos 22 milhões de empregos com carteira profissional. E a gente não contava bico, biscata, a gente não contava trabalho eventual como trabalhador contratado, não. Inclusive, nós vamos reunir os trabalhadores e vamos, inclusive, rediscutir a CLT para que a gente faça com que os trabalhadores não sejam tratados como escravos. Eles têm o direito, sobretudo de segurança social, coisa que eles não têm hoje para quem trabalha na economia informal. Então nós vamos cuidar, você sabe que eu sei como fazer isso. Aguardem. Vai. Lula, estou aqui com um documento. Dá um Google aí. Contribuições para um governo democrático e progressista. Ou seja, do seu vice, Alckmin. A contribuição dele para o seu projeto de governo, Lula. Reduzir o Auxílio Brasil, página 21. Taxação do PIX, página 21. Acabar com o abono, página 23. Aumento da contribuição do MEI, página 25. Desvinculação do BPC do salário mínimo, página 25. Revisão de aposentadoria especial, página 25. Tem mais. Até aí, Lula, o que tem a dizer sobre isso aí? O meu vice não está em concorrência. Eu estou disputando com você. Eu falei do meu governo, falo do seu. Vamos continuar aqui. Fim da estabilidade do servidor público. Fim da desoneраção da cesta básica. Aumentar a contribuição do Simples, página 39. Redução de 50% da dedução de imposto com a saúde, página 55. Taxar verbas rescisórias. Fim da desoneраção da folha. Lula, está aqui do seu vice. Contribuições para um governo democrático e progressista. Fala aí, Lula. Eu proponho que no outro debate, quando tiver, a gente faça um debate de vice. Eu perguntei o que você fez na saúde. Você está falando do tempo que o Alckmin governava São Paulo, que eu nem sei. Eu quero saber o que você fez. Quantas UPAs você aumentou? Quantas ambulantes você comprou a mais? Quantos hospitais você fez a mais? Quantos médicos você colocou a mais? É isso que o povo está querendo saber. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo? Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou. Ô Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? E só as Forças Você usa Armadas, Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça para o povo? Os hospitais dão tratamento para isso. E ele colocou o amigo dele, General Pazuello, que estava querendo vender vacina e ganhar $1 por cada vacina, segundo a CPI, sabe, da Covid-19. É isso que aconteceu no Brasil. E é por isso que a gente está nessa situação. E eu tenho muito orgulho pelos funcionários do SUS. Graças a Deus, a gente tem o SUS do qual você retira dinheiro. Porque o SUS, se não fosse o SUS, tinha morrido muito mais gente. Então eu quero aproveitar esse momento e dar os parabéns aos funcionários do SUS, aos médicos do SUS. Muitos perderam a vida tentando salvar as pessoas do comportamento irresponsável do presidente da República. Quai. Eu vou naquela câmara ali para pedir o seguinte: Pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Porque se ele tivesse o mínimo de noção do que é política externa,
Ele percebia, se tivesse lido o Valor essa semana, no jornal O Valor, ele perceberia o significado de exportar engenharia. Ele deveria saber que o Brasil lucrou praticamente, o Brasil investiu 10 e o Brasil recebeu 12 bilhões. Ele poderia ler pelo menos o Valor, alguém poderia pedir para ele ler, ou a assessoria ler para ele não falar tanta sandice aqui. Isso aqui é um debate que a gente está falando com milhões de pessoas, pelo amor de Deus. Diga alguma coisa com coisa. Pelo amor de Deus, gente, é difícil. O cidadão está meio desequilibrado hoje, porque ele veio com um único argumento. Alguém dá um argumento para ele outra vez, ensina ele a falar outra coisa. Porque ele tem que explicar por que não aumentou o mínimo, ele tem que explicar por que não aumentou a merenda escolar, ele tem que explicar por que ele isolou o Brasil do mundo. Bonner, se ele vai repetir aqui que você foi absolvido. Como eu fui citado também na dinâmica do primeiro bloco pelo candidato Bolsonaro, me permita fazer um esclarecimento muito breve. Eu, de fato, disse na entrevista do Jornal Nacional que o candidato Lula não deve nada à justiça. Mas como jornalista, eu não digo coisas da minha cabeça. Eu disse isso baseado em decisões fundamentadas do Supremo Tribunal Federal. Eu queria só fazer esse esclarecimento, lembrando que, inclusive, algumas dessas decisões são bem recentes. Olha, esse foi um dos momentos mais épicos do debate. Lula humilhou Bolsonaro em rede nacional. Foi uma verdadeira humilhação, uma aula. Lula não falou, ele deu aula, preste atenção. O povo brasileiro sabe quem é mentiroso. E você prometeu muita coisa que não cumpriu. É que o salário mínimo dele hoje é menor do que quando ele entrou. A verdade é que durante o meu governo eu aumentei o salário mínimo em 74% e ele não aumentou o salário mínimo. Ele apenas concedeu a inflação e alguns anos menos do que a inflação. E agora é muito fácil chegar perto das eleições e prometer. Eu quero que o candidato diga claramente por que durante 4 anos o senhor não aumentou o salário mínimo. Durante 4 anos esse homem governou o país e não deu 1% de aumento de salário mínimo. Esse homem governou 4 anos e não deu um aumento para a merenda escolar, que hoje é de apenas 36 centavos. Essa é a verdade. E isso o povo sabe, porque o povo está sentindo na carne. O povo sabe que está passando fome. O povo sabe que está desempregado. E, portanto, eu estou muito à vontade para repetir. Não houve aumento do salário mínimo. Houve apenas uma reposição inflacionária. Simplesmente espetacular. Lula mostra porque realmente está preparado, é preparado para governar o país. Bolsonaro não sabe o que responder, não sabe porque não fez nada. Ele não deu um aumento realmente, um aumento real do salário mínimo e continuará não dando, mesmo se fosse eleito, o que será difícil. Isso é só conversa para boi dormir, para enganar os eleitores desavisados, porque ele não fará nada como não fez nos últimos 4 anos. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade. Quero agradecer a você que está aí há muito tempo esperando terminar esse debate, ouvir os candidatos. Quero agradecer a Globo. E quer dizer para o povo brasileiro que se depender, sabe, de você, e se você quiser, eu poderei ser o próximo presidente da República para restabelecer a harmonia nesse país. Possivelmente os melhores momentos que esse país viveu nessas últimas décadas foi no tempo que eu governei esse país. Porque não tinha briga, não tinha confusão, não tinha ódio. O MEC era o maior vendedor de livros do mundo. Eram distribuídos 16 milhões de livros didáticos para o ensino médio. A cultura funcionava, a educação funcionava, o povo trabalhava, o salário aumentava. Durante o meu período de governo, o salário aumentou todo ano acima da inflação. E a gente pode reconstruir esse país. Depende única e exclusivamente de você e votar no domingo. Eu espero que tenha merecido a sua consideração e peço para você votar no 13. Votar no 13 para a gente poder voltar a consertar esse país, fazer o país crescer, gerar emprego, distribuir renda e o povo voltar a comer bem.
Você teve um tique assim, alguém te orientou? Se afasta do Roberto Jefferson, porque você mandou até seu ministro ir lá. Você mandou a Polícia Federal ir negociar, porque se fosse um negro de uma favela, você tinha mandado matar. Agora, como foi o seu amigo Roberto Jefferson, você então fez questão de ficar nervoso e dizer ele é bandido. Mas você sabia que ele era porque ele era seu amigo. Você chegou a dizer, eu não tenho foto com ele. Aí a imprensa escancarou sua foto com o Roberto Jefferson. Você não pode ter duas personalidades, cara, tem uma só. Não adianta uma multidão de brasileiros subnutridos sem condições de servir ao seu país. Conclui o então deputado que oferece que seja distribuído pílula de aborto para a sociedade brasileira em 1992, quando era deputado. Falou isso ou não? 30 anos atrás. Falou isso ou não? 30 anos não atrás. Não importa, falou isso ou não? Não confunda pílula do dia seguinte. Falou isso ou não? Não confunda, você está pegando... Quem quiser traduzir a palavra controle para planejamento, fica à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com um controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidas ao aborto, e assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. Eu quero saber o que você fez. Quantas UPAs você aumentou? Quantas ambulâncias você comprou a mais? Quantos hospitais você fez a mais? Quantos médicos você colocou a mais? É isso que o povo está querendo saber. Sabe o que você fez a mais? Que você poderia explicar para o povo? Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar para as Forças Armadas. Explica por quê. Se o povo não tem sequer fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas de idade, que você retirou. Ô Lula, o Viagra é usado para vários tratamentos. A governadora do Rio Grande do Norte também comprou. Então não vem com essa historinha de comprar Viagra, que é usado para tratamentos como... Deixa eu terminar aqui. Essa eu quero ver você responder. Como próstata. Eu quero ver, explica. Já expliquei. Explica. Já expliquei. O Viagra é usado para tratamento de próstata. Ah, é? Sim. E só as Forças Você Armadas, usa Viagra? E só as Forças Armadas têm direito. Por que não distribui de graça para o povo? Os hospitais dão tratamento para isso. Lula, você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. Você tem moral para mentira. chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. O cara entrou... Presidente, o senhor voltou a repetir aqui a informação de que o ex-presidente negociou a ida dele, à sua esquerda aqui, à sua esquerda. O senhor voltou a repetir agora, repetindo o debate que o ex-presidente Lula negociou a ida dele ao Complexo Alemão com traficantes, com chefes de tráfico. Só que, enfim, a imprensa toda aqui que acompanhou a agenda, acompanha a política aqui do Rio de Janeiro, sabe que quem organizou aquela agenda foi o René Silva, um comunicador que, enfim, a imprensa todos conhecem há 10, 12 anos aqui no Rio de Janeiro. Então eu queria saber por que o senhor tem insistido nessa informação, nessa mentira de que ele organizou... Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. Você tem moral para chamar de mentiroso? Essa informação é uma mentira. O cara entrou... O senhor está repetindo essa informação. O senhor quer responder por ele, ex-ministro? Não, na verdade essas questões são relacionadas ao apontamento de que existe uma política de insegurança pública dos governos do PT.